liberado para viajar, o presidente Lula afirmou a jornalistas da Bahia que o Congresso tem que regular as plataformas digitais e definir a responsabilidade das empresas sobre o conteúdo publicado nas redes. Assunto para a repórter Luciana Verdolim, que chega ao Jornal Jovem Pan. O presidente afirmou ainda que se o Congresso não resolver, há uma segunda opção. É isso mesmo, Luciana? Bem-vinda, boa noite, bom trabalho. Isso mesmo, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa outra opção seria deixar para o Supremo Tribunal Federal a questão da regulamentação das regras para as redes sociais. O Congresso Nacional não gosta dessa possibilidade, não gosta dessa alternativa, avalia que muitas vezes o Supremo interfere em assuntos que deveriam ser exclusivos de deputados e senadores, aí a polêmica está formada. O presidente Lula disse o seguinte: vai encaminhar um projeto ao Congresso Nacional, uma proposta para tentar aclarar, esclarecer aí as dúvidas, tentar tornar a discussão mais ágil dentro da casa, mas o presidente deixou muito claro que é preciso se debruçar sobre o assunto. A gente tem a declaração que foi dada hoje de manhã. Não é possível que numa imprensa escrita, numa televisão, normal, o cidadão falou uma bobagem, ele é punido. Tem lei para isso. E no digital não tem lei. Os caras acham que pode fazer o que quiser, provocar, xingar, incentivar a morte, incentivar a promiscuidade das pessoas, e não tem nada para punir. Não é possível que um cidadão ache que ele pode interferir na cultura da China, na cultura do Brasil, na cultura da Rússia, na cultura, da Venezuela, na cultura da Argentina, que ele pode entrar em qualquer lugar e falar o que ele quiser. Não pode. Então eu vou dizer para você uma coisa. O nosso Congresso Nacional tem responsabilidade e vai ter que colocar isso para regular. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter que regular, porque é preciso moralizar. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão não é as pessoas utilizarem esse meio de comunicação para canalice. Nos governos anteriores, o presidente defendia o que era chamado aqui no Palácio do Planalto de controle social da mídia. Essa proposta enfrentou muita resistência interna e também de deputados e senadores. Agora, a ideia não é cuidar dos veículos tradicionais, pelo menos nesse momento, e sim focar na internet, nas redes sociais. O presidente, mais uma vez, disparou contra a política monetária do Banco Central. O que ele falou? Olha, ele evitou, Thiago, críticas diretas à nova presidência do Banco Central, indicada por ele, O Gabriel Galípolo foi secretário executivo do Ministério da Fazenda, agora é presidente do Banco Central. Mas, segundo o presidente Lula, os problemas que a gente tem enfrentado no país, com alto custo dos alimentos, gerada não só pela instabilidade do dólar e também pelo aumento das exportações de produtos para outros países, é também uma das consequências da política monetária equivocada do Banco Central. A gente também tem um trecho do presidente. Nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. Pelo menos por enquanto, a relação aí de Lula com o Banco Central tem sido bastante amistosa. E ele diz que é preciso também dar um tempo para Gabriel Galípolo se encontrar ali, levando-se em consideração que a política monetária, segundo o presidente, é de total responsabilidade do Banco Central, mas que ele espera resultados diferentes. Lá no Banco Central, a gente sabe que, pelo menos na próxima reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária, a expectativa ainda é de elevação dos juros. Pelo menos um ponto percentual, bem lembrado. Luciana Verdolim ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan. E ainda nas entrevistas à Rádios da Bahia, o presidente destacou a alta nos preços dos alimentos. Ele afirmou que o brasileiro terá que substituir alimentos caros pelos mais baratos e colocou a culpa da instabilidade econômica do país à antiga gestão do Banco Central. Ainda Brasília, reportagem Marília Ribeiro.
Com a alta no preço dos alimentos, Lula sugeriu que a população evite comprar produtos que estejam caros e substituam por similares, com preços mais acessíveis. A declaração do presidente foi dada a rádios da Bahia. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Segundo Lula, 3 pontos motivaram a inflação dos alimentos. São eles: a alta do dólar, o aumento da exportação dos produtos e a condução de política monetária pelo Banco Central. O petista classificou o aumento do dólar à atuação do Banco Central, que gerou problemas para o governo. Nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. O presidente também destacou o papel do país. Para ele, o Brasil é o celeiro do mundo, o que significa que precisa produzir mais. Nós abrimos 303 novos mercados para os produtos brasileiros, e quase todos os produtos de alimento. Significa que o Brasil virou verdadeiramente o celeiro do mundo. Significa que as pessoas estão comprando muito no Brasil. Significa que nós precisamos produzir mais, melhorar a qualidade, para que a gente possa baratear o preço. Na entrevista, Lula afirmou que o governo trabalha com afinco para garantir a redução dos preços nos supermercados. Para isso, o presidente deve se reunir nos próximos dias com produtores de carnes e também de arroz para debater medidas para baratear o preço dos alimentos. A taxa do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Brasil, foi de 4,83% em 2024, acima da meta de 3% e do teto de 4,5%, o que impactou principalmente os mais pobres e fez o preço dos alimentos subirem e pressionar a taxa, especialmente das carnes. Em ata do Copom, o Comitê de Política Monetária, o Banco Central disse nesta semana que a proteína animal deve seguir pressionando a inflação brasileira. Nossos comentaristas já postos, Dora Kramer, aqui nos estúdios, Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Bom, falando sobre essa última declaração, principalmente do presidente Lula, isso gerou já uma movimentação nos oposicionistas sobre o preço dos alimentos. Isso me lembrou muito, viu, Dora? Não sei se é uma comparação viável, falar sobre a hiperinflação. Quando se falava, não compre os produtos mais caros, até sugerindo um certo boicote para que os preços baixem, mas essa fala acabou gerando muita repercussão. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. O presidente Lula, realmente, nessa entrevista, ele definitivamente não foi bem. Sobre os 3 pontos aí, redes sociais, que o governo não fez nada até agora para encaminhar, para fazer realmente um embate no sentido de defender uma proposta. Na questão do Banco Central, que o fantasma do Roberto Campos Neto já deu o que tinha que dar, né? Irresponsável, realmente não foi exatamente o Banco Central. E na questão dos alimentos, o presidente fala exatamente na área de que ele tanto reclama, que é a comunicação. E, de novo, o improviso. Porque quando ele diz que as pessoas precisam aprender a substituir alimentos baratos por caros, ele esquece que, primeiro, a alta dos alimentos é generalizada. Não se trata de um alimento ou outro, e alimentos fundamentais que são até insubstituíveis. Em segundo lugar, ele não leva em conta que as pessoas não precisam receber esse curso de educacional, porque as pessoas sabem se virar no supermercado quando dá para se virar, né? Quando não são vencidas pelos preços. E, em terceiro lugar, essa fala, ela soou um tanto quanto insensível, porque deu a impressão que o governo quer tirar o corpo fora, transferir para a população uma responsabilidade que é do governo de fazer uma política equilibrada de contenção de gastos. Essa responsabilidade é do governo, não é da população. Então, com essa fala, o presidente levantou uma bola para a oposição, que obviamente rebateu de imediato. E, Vilela, não necessariamente isso é melhorar a comunicação do governo, né? Melhorar a comunicação é você informar o que o governo eventualmente está ou pode fazer.
Mas, de qualquer forma, são declarações que tiveram uma repercussão muito grande e volta de uma forma negativa para ele, né? Bem-vindo. É isso aí, Thiago. Uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o presidente Lula, costumeiramente, sempre foi um craque das declarações, sempre foi uma pessoa que sua presença em eventos ou suas entrevistas sempre repercutiram de uma forma positiva, no sentido de que ele conseguiu ganhar um grande eleitorado, uma grande simpatia significativa a parte do eleitorado brasileiro por conta dos seus posicionamentos. No entanto, nos últimos tempos, a gente tem percebido uma série de escorregadas do presidente, o que eventualmente pode colocar em xeque a própria estratégia do setor de comunicação de fazer com que o presidente faça um tour pelo país, fazendo visitas, fazendo eventos, porque em situações como essa, onde se fala de improviso, muitas vezes o presidente tem dado declarações que são difíceis de compreender, com muitas falhas, muitos erros, gerando memes, inclusive, que podem ser usados contra ele do ponto de vista político. Infelizmente, o governo não acertou ainda na forma de se comunicar com a sociedade e se o próprio presidente da República, que é o mais preparado, que é um craque na comunicação, não está bem desse jeito, quando se trata dos ministros, a gente tem percebido que a situação está pior ainda. Ô Dora, falando sobre as orientações que, de uma certa maneira, o presidente recebe também do Sidônio, que chegou agora no governo, e a gente sabe que algumas figuras políticas nem sempre ou quase nunca são domadas, né? Então é muito difícil, às vezes, você falar, não diga isso, não diga aquilo. Como é que é o papel de um profissional como esse que, por mais que ele se esforce, na hora do improviso não tem o que fazer? Olha, nós dissemos aqui, todo mundo diz em todo lugar, isso não é exclusividade nossa, que só a comunicação não resolve. Colocar um boné na cabeça realmente não dá jeito quando o presidente é o primeiro a contrariar uma regra básica do bom diálogo. Você faz do interlocutor, essa regra diz que você deve fazer do interlocutor um aliado. E nesse caso, especificamente, ele não fez, ele se contrapôs à população. E eu fiquei em dúvida, Thiago e Vilela, se isso foi obra da cabeça do improviso do presidente ou se foi um conselho do Sidônio Palmeira para que ele fizesse uma convocação à população para ser parceira no combate à inflação. E aí, essa ideia foi mal executada. Eu não consegui desvendar. De qualquer maneira, o resultado foi péssimo. Bom, daqui a pouco a Luciana Verdolim volta para falar sobre o imposto de renda, a discussão do governo com o Congresso Nacional e a matéria que está tramitando no Congresso.